Muito bem, ainda com relação aos requisitos do Pegasus, vamos dar uma olhadinha agora no módulo Contabilidade, que na verdade são dois módulos aqui, dois em um, que é Contabilidade e Conciliação Contábil, tá? Novamente, tem um artigo do Terrorista RP 2.0, que é bom que você assista ou que você leia. É só você ir aqui em terroristaRP.com/rp2 e lá vão ter todos os artigos, tá? Então, este artigo vai falar um pouco sobre a contabilidade e a conciliação contábil. A contabilidade, né, ela costuma ser algo bem complexo, né? E existem, vários tipos de contabilidade, tá certo? Tanto é que existe uma graduação em contabilidade, né? E existem especializações, mestrados, doutorados, enfim, tá? É uma ciência e é uma área bem vasta, digamos assim, tá? Então, para nós construirmos um módulo de contabilidade, né, nós temos que focar em alguma coisa. No nosso caso, nós estamos focando em pequenas e médias empresas do setor comercial, né? Então, esse módulo contabilidade, se você for colocar essa contabilidade aqui no órgão público, por exemplo, não vai funcionar, tá? Ele não vai atender às necessidades daquele órgão, porque eles devem ter lá uma contabilidade própria, tá? Algumas coisas vão servir, né? Como o plano de contas e tudo mais, mas vai ter alguma coisa que eles vão fazer lá que não tem aqui, né? O que aqui é feito de forma diferente, tá bom? Então, se você é da área contábil, você sabe do que é que eu estou falando. Se você não é, mas pretende trabalhar nesta área, né? É interessante que você se aprofunde, né, no estudo da contabilidade, tá certo? Bom, esse artigo vai trazer de forma bem resumida, 0,5% o que é a contabilidade. É uma visão geral mesmo, tá certo? Ele não se aprofunda no que é contabilidade. Então ele vai falar aqui, tem uma pequena introdução, depois ele mostra quais são as finalidades e as funções, o que é o patrimônio líquido, as contas, aí vem aí os grupos de contas, ativo e passivo, a natureza das contas, o que é débito e crédito, escrituração, o balanço patrimonial, contas de resultado, demonstração do resultado, plano de contas, principais livros contábeis, e aí ele fala um pouquinho da conciliação contábil, que é só para você não se perder, né? Então, a contabilidade de uma empresa ela tem que fechar, tá? Tudo que acontece tem que ser escriturado, né? Comprei um parafuso. Comprou? Quanto foi? Foi R$ 1. Tem que ser lançado. Tem que ser escriturado. Esse dinheiro saiu de onde? Saiu da conta corrente da empresa. Tem que colocar lá, né? Debita a conta corrente, credita alguma outra conta onde esse parafuso entrou, tá? Sempre um crédito tem que bater com um débito, tá? E no final das contas, a contabilidade tem que ser fechada, né? Normalmente ela é fechada mensalmente, tá? E aí é feito um balanço anual. No caso dos bancos, né? Por exemplo, no Banco do Brasil, eu acho que nos outros também, né? Essa contabilidade ela é fechada de forma diária, né? A contabilidade de todas as agências é fechada de forma diária. E aí o banco em si fecha a contabilidade geral dele todos os dias. Imagina a loucura, né? Se a agência não conseguir fechar a sua contabilidade, né, então ela não consegue funcionar no outro dia. Tem que fazer o acerto naquela conta, tá? Ou algumas coisas ficam sem funcionar direito. Né? Tem que fechar aquela contabilidade, tá? Então é algo bem sério para uma empresa, né? E aí tem os órgãos governamentais que vão fazer uma auditoria, vão vir em cima disso daqui, para ver se a empresa está certinha mesmo, tá certo? Bom, então é isso. Tem aqui esse artigo que traz um resumo, aqui está a descrição bem resumida do módulo Contabilidade e Conciliação Contábil, e agora eu vou mostrar como é que estão as tabelas aqui no DER, tá? As tabelas do módulo Contabilidade, elas se encontram nessa posição aqui do DER, tá? Bom, vou começar falando dessas duas tabelinhas que já estão aqui, que é a demonstração do resultado do exercício, tá? DRE significa demonstração do resultado do exercício. Essa aqui é o cabeçalho da DRE, onde nós colocamos aí a descrição,
o padrão, se é sim ou não, essa demonstração que está sendo feita, período inicial e período final. E o detalhe da demonstração do resultado do exercício, onde nós vamos colocar aqui, fazer a vinculação com o cabeçalho, né? Daí nós colocamos a classificação da conta, a descrição dela, qual é a forma de cálculo. E aí tem algumas formas de cálculos aqui que são definidas, né? Sintética, vinculada, resultado da operação. O sinal, se é um sinal positivo, negativo ou de igual. A natureza, se é devedora ou credora. E o valor, tá? Ah, mas o que é isso? Eu não vou entrar no método de explicar o que é uma DRE neste momento, tá? Vou mostrar que a tabela se encontra aqui, as tabelas se encontram aqui, tá? E aí, se você, lá naquele artigo eu falo um pouquinho sobre a DRE, e se você quiser se aprofundar, vai na internet. DRE, demonstração do resultado do exercício. E lá você vai achar algum artigo, que é mais simples, né? Te dá um resumão sobre o que é isso. E existem livros, né, falando sobre o que é a demonstração do resultado do exercício, tá? Então você se aprofunda no tema nas suas pesquisas, tá? Temos aqui do lado uma tabela registro de cartório. Então nessa tabela aqui nós vamos colocar os dados do cartório, tá? O nome, a data do registro, o número do registro, a folha, né? Qual foi a folha do livro, foi realizado o registro no cartório, o livro e a NIRI, número de identificação do registro de empresas, tá? Aí nós temos aqui os livros contábeis, que nós vamos cadastrar na aplicação. Nessa tabela de cima, nós colocamos aqui os livros, a descrição do livro, a competência e a forma de escrituração, se é diário geral, se é o diário com escrituração resumida, se é o diário auxiliar, se é o razão, ou se é o livro de balanceios diários e balanços. E, como filha da tabela contábil livro, nós temos a contábil termo, tá? Cada livro desses aí tem um termo de abertura e um termo de encerramento. Então, você vai cadastrar os dados dos termos nesta tabela aí, ó. Abertura ou encerramento, qual é o número, página inicial, página final, registrado, número do registro, data do despacho, data da abertura, data do encerramento, escrituração início, qual foi o início da escrituração e o fim dela, e qual é o texto do termo de abertura ou de encerramento deste livro contábil, tá? Perfeito. Mas aqui do lado nós temos um contábil parâmetro. Essa tabela de parâmetro nós temos para o módulo ponto eletrônico, módulo folha de pagamento, e também temos para o módulo contabilidade, tá bom? Então aqui nós vamos ter os parâmetros com a máscara, né? Como é que é definida a máscara para as contas da contabilidade? Então a máscara é definida aqui, quando você colocar a conta automaticamente será colocado a máscara da forma como está definido nessa tabela aqui, tá bom? Níveis. Quantidade de níveis para o plano de contas, né? Meu plano de contas ele tem até 3 níveis. Se ele tem até 3 níveis, então na sua máscara você vai ter 2 pontinhos, né? Vai ser 1.1.001, por exemplo. Se nos níveis você tiver 5 níveis, então na tua máscara aqui, para cada conta você vai ter 4 pontinhos. Que é o caso desse daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é uma máscara de uma conta que tem 5 níveis no plano de conta, tá? Informar conta por código ou por máscara? É para compartilhar o plano de contas? Sim ou não? É para compartilhar os históricos? Sim ou não? Altera o lançamento outro? Permite alterar o lançamento feito por outro sistema? Histórico obrigatório? Sim ou não? Permite lançamento zerado? Sim ou não? E por aí vai. Normalmente, cada um desses itens aqui tem um comentáriozinho com ele. Alguns têm, outros não têm, tá? Mas todos eles têm a ver com a contabilidade, tá? Então, novamente, se você já é da área de contabilidade, você vai compreender esses campos aqui. Se não, aí você vai ter que se aprofundar um pouco ou aguardar que nós façamos o módulo para você compreender melhor a lógica, né? Como é que funciona o módulo contabilidade. Então, neste momento, quando você ainda não se aprofunda no tema, basta que você saiba que no módulo contabilidade nós temos uma tabela de parâmetros. E o sistema, quando ele começar a funcionar, este módulo contabilidade, muitas vezes ele vai atrás de um parâmetro que está cadastrado aqui, né?
Mais uma vez citando o exemplo da máscara. Quando você for cadastrar o plano de contas, ele vai buscar a máscara aqui nessa parametrização, tá certo? Temos aqui um contábil fechamento. Essa tabela também é solta, já eu falo dela. Contábil fechamento, ó. O que está cadastrado para essa tabela aqui? Período do fechamento. Os lançamentos só poderão ser lançados dentro do período informado, de acordo com o critério de lançamento, fora do período. Então, vamos lá. Contábil fechamento. Deixa eu tirar esse de empresa daqui. Daí ele tem lá a data de início, data de fim e critério do lançamento. Tá? Então, quando eu estiver realizando um fechamento contábil, né, vamos dizer que eu fecho a minha contabilidade mensalmente. Então, nesta tabela aqui, vai aparecer aqui, data de início, 1º de janeiro de 2021. Data de fim, 31 de janeiro de 2021. Os lançamentos realizados neste período, eles são livres, ou seja, toda vez que um colaborador quiser lançar, fazer um lançamento contábil a débito ou a crédito, ele pode realizar isso de forma livre. Se tiver livre aqui nesse critério de lançamento, sim. Avisar, o sistema ele vai fornecer um aviso para a pessoa. Você está fazendo um lançamento dentro deste período. Você quer de fato realizar este lançamento? Daí o usuário vai ter a opção de lançar ou não depois deste aviso. E o N, não permitir. O usuário agora vai receber um aviso assim, ó, você não pode realizar lançamentos neste período, tá? Para lançamentos efetuados fora do período informado. Então, digamos que em janeiro você está com o L cadastrado aqui, tá bom? Então, o cara está lá, está realizando os lançamentos e tal. Daí você entrou em fevereiro, né? Você fez o fechamento já da contabilidade de janeiro. Vai acontecer o quê? Vai colocar um N para a contabilidade de janeiro. Se alguma pessoa tentar alterar um lançamento ou realizar um novo lançamento, ele vai receber um aviso, amigão, o mês de janeiro está fechado, tá? Mas vamos dizer, né, que foi esquecido uma nota de ser lançada lá na contabilidade por alguma razão, tá? Então esse cara que esqueceu isso vai ter que conversar com o administrador do sistema ou com o contador, seja lá quem for que vai estar responsável por isso aqui, para que ele abra o sistema para que aquele lançamento seja realizado, e isso deve então alterar a contabilidade, deve alterar aquele balanço, o balancete daquele mês ali, né? Beleza, então é para isso que serve, em termos gerais, é para isso que serve essa tabela contábil fechamento. Aqui do lado nós temos a tabela FAP, né, que é o fator acidentário de prevenção, que nós vamos cadastrar então qual é o FAP, tá? E a data inicial e data final daquele FAP ali, tá certo? Que pode variar, né, dependendo aí do que está acontecendo na empresa, pode variar de 1 até 3%, algo assim, pelo que eu me lembro, tá? Daí nós temos aqui a tabela AIDF, AIMDF. Essa AIDF e AIMDF era bastante utilizada anteriormente para a emissão de documentos fiscais. Você queria emitir uma nota fiscal numa gráfica, né? Então você tinha que ter uma autorização ali da Secretaria de Finanças, né, para emitir, para imprimir aquelas notas fiscais. E aí cada nota fiscal vinha com um selo. Tá? E nesse selo existia o número dessa autorização. Na própria nota fiscal tem o número dessa autorização. Tá? Bom, agora com o advento da NFE, né, as notas fiscais eletrônicas, seja ela NFE ou NFSE de serviço, né, não existe mais esse esquema aí da AIDF e AIMDF, tá? Então nós vamos manter aqui por enquanto, né, vamos manter neste modo, vai que é necessário em algum local utilizar essas notas pré-impressas, né, ou vai que por alguma razão o cara ele tem que cadastrar os dados anteriores de um sistema antigo dele, tá? Então, por conta disso, nós vamos deixar essa tabela aí por enquanto, tá? Ela vai ficar assim no módulo 3TRP. Daí nós temos essa tabela contábil lançamento padrão. Vamos dar uma olhadinha aqui nela. A descrição dela aqui, ó, cadastro dos lançamentos padrões, aqueles que são usados frequentemente, permitindo agilidade no momento dos lançamentos, tá? Então tem de fato alguns lançamentos, né, que eles são corriqueiros, né, são lançamentos padrões, luz, água, telefone, enfim. Você coloca aqui qual é a descrição do lançamento, qual é o histórico dele, qual é o ID da conta de débito e o ID da conta de crédito, né?
e aí automaticamente esse lançamento será realizado dentro do período desejado, tá? Logo mais aqui para o lado, nós temos a tabela do plano de conta. Então, o plano de conta da empresa ele vai ser cadastrado nesta tabela aqui, tá? Deixa eu tirar este da empresa aqui. Então, tá lá o nome da conta, do plano, né? Data da inclusão do plano de conta, a máscara. Ele vai pegar a máscara lá do parâmetro, tá certo? E os níveis, né? E aí, neste momento, para aquele plano de conta, você pode ter uma máscara e um nível diferente do que está no padrão. Por padrão, ele traz o que tem lá. Mas no momento de você cadastrar aqui, você pode colocar de forma diferente, tá? Abaixo do plano de contas, nós temos a conta contábil. E na conta contábil, nós vamos ter o quê? Vamos ter o ID do plano de conta, o ID da própria conta, porque uma conta é filha da outra, então isso aqui é um autorrelacionamento, e o ID do plano de conta do SPED. Deixa eu fechar aqui primeiro para eu mostrar. Aqui do lado, ó, nós temos o plano de conta do SPED. Tá? Esse plano de conta ele já se encontra na internet, é só pegar, baixar e popular o banco de dados aqui com ele. Então tem que existir um correlacionamento do plano de contas da empresa com o plano de contas do SPED. Tá bom? Sempre que for realizar um lançamento, você coloca o lançamento do plano de contas e faz a vinculação com o plano de contas do SPED, tá? Ainda na conta, nós vamos colocar a classificação dela, aí aquele númerozinho, né? 2.12.25.0001, né? Tem o tipo da conta, ela pode ser sintética ou analítica, tem a descrição da conta, a data da inclusão, a situação dela, se ela é uma conta ativa ou inativa, a natureza, se ela é credora ou devedora, se ela é uma conta de patrimônio de resultado, se ela compõe o livro do caixa, se ela participa no DFC. DFC é a demonstração do fluxo de caixa, tá? Então ela ou não participa, ou ela participa apenas nas atividades operacionais, nas atividades de financiamento ou nas atividades de investimento. Qual é a ordem da conta, qual é o código reduzido da conta e qual é o código da escrituração fiscal digital para esta conta aí. Legal? Então tá aí. Todos os dados da conta ficam nesta tabela, né? Veja que ela tem um autorrelacionamento, como mencionei anteriormente. Pronto. Aí da conta aqui, ó, nós temos o rateio da conta. Deixa eu ver por onde é que eu vou aqui para ficar melhor para explicar para você, tá? Diminuir um pouquinho aqui. Nós já vimos ali o plano de conta, vimos o plano de conta do SPED e vimos a conta contábil. Aí tem esse contábil lançamento orçado. Armazena os saldos de determinada conta para todos os meses do ano. A partir daí, o usuário poderá fazer um comparativo dos saldos orçados com os valores realizados nos lançamentos contábeis. Pronto. Então, aqui, ó, você já coloca para determinada conta naquele ano quanto é que vai ser, né, quanto você espera que aquela conta, né, ela ou entre ou saia, né, ou se o seu resultado é credor ou devedor daquela conta. Então, tipo assim, energia. Em janeiro, eu espero que seja, nós orçamos aí em 25 mil. Em fevereiro, 28 mil. E por aí vai, tá? E depois, com os lançamentos daquela conta, você vai ver o realizado e pode comparar com esse orçado aqui, tá bom? Pronto. Pro lado de cá, deixa eu ver, vamos ver pro lado de cá. Então, vinculado aqui à conta, nós temos o encerramento do resultado do exercício, tá? Sendo que, no encerramento do resultado do exercício, primeiramente nós temos o cabeçalho dele, onde nós colocamos ali a data de início, a data do fim, a data da inclusão e o motivo do encerramento. E aí, para cada item que nós colocarmos no detalhe, nós vinculamos uma conta contábil, tá? Onde nós colocamos qual é o saldo anterior daquela conta, qual é o valor de débito, o valor de crédito e o saldo atual. Novamente, mas o que é encerramento de resultado de exercício? Aí a mesma coisa vale para o que eu disse anteriormente. Se aprofunde no assunto para você compreender em detalhes de que é que se trata essa parte contábil, tá bom? Muito bem. Finalmente nós temos aqui os lançamentos, né? Vinculado à conta, nós vamos ter os lançamentos de cada conta, né? Ou os lançamentos contábeis do período.
Sendo que nós começamos o lançamento aqui, ó, com o cabeçalho. E para eu lançar o cabeçalho, eu posso informar um lote, tá? Então, no contábil lote, eu crio um lote de lançamento, onde eu coloco a descrição dele, se ele está liberado ou não, data da inclusão, data da liberação, se vai ser programado ou não e o valor deste lote. Vinculado ao lote, então, eu vou ter o cabeçalho do lançamento, tá? Observe que o lote aqui no cabeçalho, olha, ele não está com o not null marcado, porque eu não sou obrigado a fazer um lançamento vinculado a um lote, tá? Por exemplo, pode ser que num lote aí eu coloque despesas operacionais. E aí dentro desse lote de lançamento eu tenha, sei lá, 40 contas, 40 lançamentos para serem realizados dentro daquele lote. E nessas despesas operacionais eu gastei 1 milhão. Então quando eu fizer esses lançamentos dentro desse lote, eu vou verificar se os valores de cada lançamento, os 40 valores, no final das contas vão bater com aquele 1 milhão do lançamento do lote, tá bom? Mas não é obrigado a fazer dessa maneira. Você não precisa colocar um lote para realizar os lançamentos. Ok, então você coloca o ID do lote ou não, você faz o vínculo com o lote ou não, tá? E aí no lançamento você põe lá a data do lançamento, a data da inclusão, o tipo, e aí os tipos podem ser 4, ó, um débito para vários créditos, um crédito para vários débitos, um débito para um crédito ou vários débitos para vários créditos. Se ele está liberado ou não e o valor do lançamento, tá? E aí, ó, deste lançamento aqui cabeçalho vai vir os dados do lançamento de detalhe. No lançamento de detalhe, então, você vai colocar o quê? Você vai vincular a conta, tá aqui do lado, vai vincular o cabeçalho do lançamento, vai colocar um histórico, vai colocar o valor e vai colocar o tipo, se é de débito ou de crédito, tá certo? E aqui em contábil histórico, você pode ter já alguns históricos cadastrados por padrão, tá? E aí no lugar de você digitar sempre um histórico, né, você traz o histórico dessa tabela. Você coloca a descrição, esse histórico serve para as contas de energia. Aí você coloca aqui o histórico, paga a conta de energia para, sei lá, a SEB, blá blá blá. Enfim, coloca o histórico lá da forma como deve ser no sistema de contabilidade, tá? E esse pede complemento, se ele for sim, quando o sistema ele colocar esse histórico automaticamente, ele vai pedir para o usuário complementar. Coloca o mês de referência, sei lá qual é o complemento que ele vai colocar. Se não pedir complemento, é porque esse histórico já explica tudo. Não precisa mais de nenhum complemento para ele, tá? Daí aquela conta ela vai ser fechada apenas com o histórico que já está cadastrado aqui. Beleza. Mais aqui para baixo nós temos o contábil índice e o contábil índice valor. O contábil índice é o cadastro dos índices utilizados pelo sistema para a conversão de valores expressos em moeda corrente nacional para os índices desejados, né? Então nós temos a UFI, o FIR-CE, o FIR-DF, cada estado deve ter a sua UFI, tem o dólar e tem muitos outros índices, tá? Que por muitas vezes eles são necessários de serem calculados e serem utilizados no sistema de contabilidade. Então, na tabela contábil índice, nós vamos colocar esses índices, né, que você vai colocar a descrição do índice, a periodicidade dele, se é diário ou mensal, se for diário é a partir de que dia, e se for mensal, qual é o mês e qual é o ano dele, tá? E aqui embaixo você vai colocar o valor do índice. Você faz a vinculação com o índice que você colocou em cima, coloca a data do índice e aqui o valor, tá? Então a UFI é diária, certo? Dia 1º ela foi quanto? Dia 1º ela foi 1,25, certo? No dia 2 ela foi quanto? 1,27. E por aí vai, tá bom? Beleza. Vamos para cá. Ainda vinculado aqui ao contábil conta, olha, nós temos aqui um rateio que é vinculado ao centro de resultado. Veja que esse centro de resultado aqui, ele tem vinculação com várias tabelas. Então vamos começar falando dele aqui primeiro, né, ó. Esse centro de resultado é uma tabela com o cadastro do centro de resultado, né, conhecido também como centro de custo. Quando se menciona custo, associa-se apenas às despesas e afins. Quando se menciona resultado, pode-se associar a receitas e despesas.
Daí tem um exemplo aqui, né? Por exemplo, o departamento de produção praticamente só aparece nas despesas, mas o setor comercial gera despesas e receitas, daí o conceito de resultado, tá? Então é melhor chamar de centro de resultado do que de centro de custo, tá bom? Então essa tabela aqui é como se ela representasse os departamentos da empresa, tá bom? Muito bem. Você então, dentro dessa tabela, vai cadastrar os seus centros de resultado. Você vai colocar qual é a classificação dele, qual é a descrição dele e se ele sofre rateio ou não. É por isso mesmo que tem uma tabela aqui chamada contábil conta rateio. E aqui tem o percentual do rateio, né? Porque pode ser que um veículo tenha sido comprado, tá? Daí esse veículo ele foi colocado ali na conta de veículos, né? Ou sempre que um veículo é comprado para a empresa, essa conta que está sendo paga pelo veículo, ela é rateada entre os centros de resultado marketing e vendas, por exemplo. Daí você colocaria aqui o rateio, sei lá, 50% para um, 50% para outro, 40% para um, 60% para outro, tá? E com base nisso daqui nós conseguimos fechar, né? Vai realizar os lançamentos certinhos e fazer o fechamento correto, tá? Ok. Vinculado ainda aqui ao centro de resultado, nós temos o plano do centro de resultado. É como se fosse um plano de contas também, só que mais simples, tá? Então, nesse plano você vai colocar o nome, a máscara, os níveis e a data da inclusão. Certo? Então, bem parecido com o plano de contas, mas é mais simples. Parecido com a natureza financeira também. Poderia ter um plano de natureza financeira, né? Mas nós fizemos mais simples. Lá no sistema financeiro nós temos apenas a natureza financeira, tá? E veja só, o centro de resultado, ele tem uma vinculação com a natureza financeira. Então aqui, ó, quando eu cadastrar o centro de resultado, eu faço a vinculação com a natureza financeira e ainda coloco se existe algum tipo de rateio. Mas como assim? Então vamos lá. Centro de resultado. Marketing, por exemplo, você tem esse centro de resultado marketing, né? E lá na natureza financeira, para que você cadastre os itens que vão ser pagos ou recebidos de uma forma mais simples, né? Para aquele usuário, para aquele colaborador que trabalha ali no financeiro, mas que não tem conhecimentos contábeis, você vai colocar lá, por exemplo, despesas com propaganda, tá? Então, o centro de resultado marketing aqui vai ser vinculado à natureza financeira e despesas com propaganda, por exemplo, tá certo? Mais ou menos isso, você vai entender melhor quando você começar a utilizar a aplicação. Daí nós temos aqui, vinculado ainda ao centro de resultado, temos o centro, o rateio do centro de resultado, sendo que tem o cabeçalho e o detalhe. No cabeçalho nós colocamos os parâmetros do subrateio, né? Quando um saldo de um centro será rateado para outros centros. Aí tem um exemplo aqui, ó. O saldo do centro ADM será rateado para os centros produção e comercial. Produção e comercial, tá? Aí tem os respectivos campos, né, desta tabela aqui, e basicamente é a descrição. E no detalhe, ele traz a mesma explicação que ele forneceu para o cabeçalho, né, inclusive o mesmo erro em produção, né? E aqui no detalhe nós colocamos os demais dados para que esse rateio seja realizado, tá? Esses demais dados então são o quê? O percentual do rateio. Beleza? Muito bem. Aqui nós temos o lançamento do centro de resultado. Nessa tabela aí, nós armazenamos todos os lançamentos nos centros de resultado, também chamado de centro de custo. Nós vamos colocar aqui o valor, o histórico, a data de lançamento, a data de inclusão e a origem do rateio, tá? E esse G de documento detalhe, esse G de documento detalhe provavelmente é para que nós possamos, de repente, digitalizar um documento e colocar aqui. Eu vou tirar esse cara aqui por enquanto, tá? Esse G de documento detalhe, tira ele daí, deixa ele sem esse G de documento detalhe. E aqui nós temos o encerramento do centro de resultado, né? Então nós temos o rateio do centro de resultado, temos o plano do centro de resultado, temos a vinculação dele com a natureza financeira lá no financeiro, temos o lançamento que é realizado por centro de resultado, e aqui nós temos o encerramento do centro de resultado. Qual é a explicação que tem aqui?
Esta tabela irá armazenar os saldos mensais de cada centro de resultado. Esses registrados serão inseridos quando for acionado no sistema uma rotina de encerramento dos centros de resultados. No caso, esses registros, né? Esses registros serão inseridos quando for acionado no sistema uma rotina de encerramento dos centros de resultado. Se o cadastro do centro de resultados sofrer rateio, o sistema deve apurar o saldo, registrar o encerramento nesta tabela, pegar esse saldo e fazer a rotina de subrateio, lançando o saldo no campo valor do subrateio desta tabela. Assim, o centro terá dois saldos, o valor próprio e o valor oriundo de outros centros. Muito bem. Então, nesta tabela aí nós temos o quê? Nós temos a competência, temos o valor total e o valor do subrateio, que explicou aqui de que é que se trata, tá? Perfeito. E com isso, né, nós fechamos aqui as tabelas do módulo contábil. Ele é um módulo bem sucinto para um ERP. Por quê? Porque o nosso foco são pequenas e médias empresas, né? Para algumas pequenas empresas, algumas coisas que nós nem usamos. Para uma empresa média, começamos a utilizar. E para uma empresa muito grande, faltam tabelas. Mais coisas têm que ser adicionadas no módulo contabilidade. Para um órgão público, então, provavelmente vai ser diferente disso daqui. Ele vai aproveitar aqui o plano de conta, a conta contábil e tal, mas vão existir alguns conceitos lá que não estão contemplados aqui, como eu mencionei no iniciozinho deste módulo, tá? Então é isto, né? Este módulo contábil é um dos que tem mais tabelas, né? Não poderia deixar de ser, porque é um módulo bem complexo, como eu falei lá no começo. E fica então aqui a sugestão, a dica de novo, o lembrete, né? Se você vai trabalhar com isso daqui, você tem que se aprofundar nisso, tá? Não tem como escapar. E quando nós construirmos as telas do módulo, né, fizermos os servidores e as telas, aí você vai entender melhor ainda por que essas tabelas foram definidas dessa maneira, tá bom?